Na sua velocidade, tá tranquilo? Graça e paz, queridos. Amém. Quantos de vocês já estão enjoados de me ouvir? Diga amém. Ligeirinhos. Querido, muito boa noite, que bom que você está aqui. Você está feliz de estar aqui? Amém. Glória a Deus. Nós estamos no mês da família e, portanto, iremos ouvir ao longo desse mês muitas coisas do que a Bíblia fala mesmo para nós, como família, amém? E aí eu quero te incentivar. Talvez você não esteja vindo em todos os cultos, né? Mas seria interessante que você ouvisse os cultos. Graças a Deus nós temos a ferramenta do YouTube, e você pode, através do YouTube, ouvir cada uma das ministrações, amém? Talvez hoje eu vá ministrar, e talvez o tema que Deus colocou no nosso coração, não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, mas talvez o tema que Deus colocou no meu coração, você vai se sentir não participante, né? Talvez quando a gente fala de filhos, você que não tem filho, diz, ou o filho já casou, eu estou na fase do neto, pastor, pouco me importa Queridos, se você trata a palavra de Deus, pegando de fato aquilo que cabe para você em cada uma das fases, Deus não vai poder contar com você para ser auxílio a ninguém. Amém? Porque talvez na época em que você foi mãe, foi pai, você não tinha a palavra, a maturidade que você tem hoje. E aí você vai ensinar a outros papais e mamães com a maturidade que você tinha na época, e isso vai dar ruim, né? Porque talvez você hoje mesmo colha os frutos daquilo que você não fez de maneira tão correta ou tão alinhada com a palavra. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então nós vamos tratar daquilo que eu havia comentado contigo, e eu antes queria perguntar para você, quantos aqui são sozinhos? Levanta a mão. Ok, pode baixar a mão, tem gente lá atrás balançando a mão veementemente. Pastor, eu não sei se der para pôr no refletor aqui, por favor, joga em cima de mim. E queridos, eu talvez tenha sido uma certa... talvez foi errada a maneira como eu perguntei, mas foi proposital. Se tem uma coisa que eu e você precisamos ter convicção, é que nós não estamos sozinhos. Amém? Eu ministrei uma outra vez sobre esse tema, e o tema na ocasião foi solteiro sim, sozinho nunca. Amém? Então você precisa entender, nós vamos falar um pouco a respeito disso. Pode pôr, quem está na mesa hoje? Meu amigo Daniel! Uma salva de palmas para o Daniel que está servindo na mesa. Glória a Deus, Daniel, pela sua vida. Está aí na tela, eu falei, Dan, você espera, ele disse, pastor, fica tranquilo. Eu passei pela mesa, ele disse, pastor, uma dúvida, vai usar muito a Bíblia hoje? Glória a Deus, Dan, amo demais a sua vida. Mas querido, você precisa compreender que não está sozinho, você não está sozinho. Amém. Amém. E nós somos tendenciosos a achar que não estamos sozinhos quando temos alguém ao nosso lado. E isso é uma inverdade. Se você atribuir a tua alegria a alguém estar ao teu lado, se você atribuir a tua felicidade, a tua solidão com ter alguém ao teu lado, você não entendeu que Deus é tudo o que Ele é e pode ser para nós. Amém? Então eu estava pensando de verdade a respeito disso. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, que eu e você não devemos... Vamos abrir, abre comigo, por favor. Romanos. Vamos ler na versão Ara, Daniel. Diz assim... Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Querido, a Bíblia não está dizendo que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que todos estejam casados. Amém. 3 améns.
Sabia que a Bíblia não tem um versículo sequer que obriga que você, cristão, agora precisa ser casado, para ser amado por Deus, para viver feliz e para se dar bem? Não é diminuindo os amém, está tranquilo, vamos que vamos. Mas sabe uma coisa que é interessante? Eu fico pensando se muitos de nós, como cristãos e família, uma vez que somos família, você entende que você é família? Você pode repetir uma coisinha que eu ministrei no primeiro culto de família, dizendo assim: eu não sou filho único de Deus. Amém? Deus não tem filhos únicos. Então nós somos parte de uma grande família. E vai por mim, querido, em se tratando talvez da familhinha de Arujá. Vamos fazer isso ser menor. Daqui a pouquinho, na mudança de prédio, você vai conhecer tantos e tantos outros irmãos que você não conhecia. Amém? Então você imagina, eu me lembro como eu fiquei admirado quando eu fui para a África do Sul, em Joanesburgo, e lá nós estávamos com muitas nacionalidades, existiam homens de muitos lugares. Nós estávamos lá em pouco mais de 20, né? Você lembra quantos eram? 20, 23, 27? 27 brasileiros nós fomos para lá. E queridos, nós íamos para uma sala que tinha gente de tudo quanto é canto, indiano, pessoal dos Estados Unidos, assim, muitas nacionalidades, e nós estávamos lá. A gente não sabia muitas vezes falar a língua, mas nós estávamos orando em línguas, ouvindo as ministrações, e como foi maravilhoso entender que Deus não é, assim, nós não somos a família preferidinha de Deus aqui em Arujá. Amém? Você não é o filhinho que Deus mais te ama. Deus ama todo mundo igualzinho. Poxa, pastor, eu vim para a igreja, eu estava super convicto de que eu era o mais amado. Não, Deus ama você assim como Ele ama a pessoa ao seu lado. A grande questão é que você pode considerar a Deus mais do que essa outra pessoa, né? Talvez você tenha papai e mamãe e você sabe, nem todos os filhos consideram igual. E quando eu falo de consideração, não estou falando de postagem na internet, eu falo de respeitar, honrar. Mas deixa. Então o texto está dizendo: não vos conformeis com este século. Querido, a Bíblia foi escrita na época em que foi escrita, mas ela cabe para nós. E eu estava pensando, será que nós mesmos, cristãos, irmãos em Cristo, não estamos sendo um problema ou uma pressão secular para outros filhos de Deus em nosso meio? Em que sentido? Querido, quando você cresce, todo mundo fica te pressionando, porque você precisa crescer, e você está crescendo, já sabe o que vai ser, já sabe. Então, assim, desde pequeno, eu tenho meus filhos, eles já estão lá. Quando eu crescer, eu vou trabalhar com tal coisa. E não porque a gente está ali perguntando, mas a própria atmosfera, o mundo, a escola, te pressiona a viver coisas. Está comigo? E aí, quando você cresce um pouco mais, você começa a ter pressão das pessoas, dizendo a você: e aí? E a namoradinha? Né? Festa de fim de ano, aquele tio mais sem noção é o primeiro a dizer: ô, e aí? O tio sem noção talvez seja você, por isso não a expressão. Mas existe uma pressão de todo mundo para que você não pode ficar sozinho. E aí eu fico pensando, será que nós, como pais, estamos corretos em pôr sobre os nossos filhos a responsabilidade de nos dar netos? Não, porque eu quero meu netinho. Cadê meu netinho? Você não vai casar logo? Cadê meu netinho? E se não for a vontade de Deus que aconteça assim? Você vai ser a pior pessoa na vida do teu filho, fazendo com que ele talvez tenha que namorar, casar e ter filhos, porque você quer um neto? Eu estou achando que assim, eu vou tirar uma bagagem das costas de algumas pessoas aqui. Mas eu quero que você pense comigo sobre isso. Onde está escrito na Bíblia que você é obrigado a ter neto? Não, pastor, é que a minha vizinha tem, a minha tia tem. E aí, você é ela? Então a gente percebe que a gente não precisa ser só solteiro bem resolvido. A gente tem que ser mãe bem resolvido, ou possíveis avós bem resolvidos. Não, pastor, é que todo mundo tem um netinho e diz que o amor de neto é... Talvez se você estiver amando como Deus ama, você vai poder amar alguém que não foi amado por outro. Vocês conseguem pensar comigo? Então, assim, nós como cristãos formamos uma cartilha, e a gente precisa viver a cartilha. Qual é a cartilha? Eu me converti e agora eu preciso arrumar alguém, afinal de contas, pastor, né? Eu preciso casar. E quem disse que você precisa casar?
Não, é porque eu quero muito. Ok, então, se você quer, então... Mas por que você quer? Você entende? Se de repente a gente não está querendo casar para suprir uma carência que é suprida em Deus, eu fico me perguntando, se todo mundo casa consciente do que é o casamento, por que a gente tem tanto BO no casamento? Por que a gente tem tanto divórcio? Será que não tem um monte de gente casando com a motivação errada? Porque não é pleno na solteirice, se casa e leva um monte de BO para dentro do mesmo lar agora. Aí são dois solteiros malucos, totalmente abalados emocionalmente, totalmente inseguros, totalmente... que se casam. E diz, vamos tentar, que acho que 2 doidos dá certo. E não é sobre isso, querido. A Bíblia, nós vamos ver, a impressão que dá muitas vezes é que se a gente atribui a alegria de viver nessa terra ao casamento, cara, Paulo foi triste. Paulo era um mentiroso. Paulo, quando manda se alegrar, pastor, é que ele estava se esforçando, porque sozinho ninguém se alegra. E Jesus? Né? Eu me lembro de conversar com algumas pessoas e dizer, ei, Jesus está muito perto de voltar, e pode ser que você nem case. A pessoa diz, pelo amor de Deus, pastor, eu não quero que Jesus volte antes de eu casar, não. Ah, se você não pensou assim, que nós... Mas eu fico pensando mesmo, se a gente de repente não está nesse lugar. O próprio Jesus dizer, poxa, como que eu vou passar por tudo isso e não vou casar? Eu gosto de uma coisa que o pastor Cláudio Duarte diz. Ele fala que Adão estava tão bem resolvido no Éden, ele estava tão feliz que ele diz, não, eu preciso dar um BO para esse homem. E ele então dá Eva e diz, não, Adão, a vida não é tão tranquila como você está pensando. É brincadeira, ele faz isso em tom de brincadeira, amém? Amém? Vocês criam vergonha, eu estou falando um monte de coisa aqui que vocês não... Mas então a Bíblia está dizendo que eu e você não devemos nos conformar, mas transformar, e talvez a transformação da nossa mentalidade tenha que ser para ser pleno em Deus. E não atribuir de verdade a sua plenitude a estar com alguém. Queridos, nós precisamos ser tão ajustados, que talvez assim, a gente tinha que talvez andar com pessoas que são solteiras ao nosso lado, e não ficar chamando essa pessoa de segura a vela. Por que segura a vela? Por que as pessoas não podem caminhar conosco e ser tranquilo de caminhar com a gente? Por que todo mundo que caminha com a gente tem que estar casado? Por que a gente não tem solteiros bem resolvidos que podem andar com pessoas casadas ou que estão juntas? Então eu percebo que a gente tem um desequilíbrio e um abalo emocional, não só para quem é solteiro, mas para quem se casou pensando que agora a obrigatoriedade é de fazer o que ele fez. E a Bíblia não fala sobre isso. Se você for para a palavra de Deus, e nós vamos ler, você vai ver o apóstolo Paulo aconselhando o contrário. Ele diz, ei... Deixa eu ler para você. Você está aqui? Amém. Aleluia. 1 Coríntios 7,32 diz, gostaria de vê-los livres de preocupações. Pastor Paulo está dando um conselho de sabedoria, meu amiguinho. Eu gostaria de vê-los livres de quê? De preocupações. Então o texto continua. Pôs para mim, né? 1 Coríntios. Olha aí. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor. De como agradar ao Senhor. Próximo. Mas o que se casou, cuide das coisas do mundo e de como agradar a esposa. Pastor, então Deus está me aconselhando que se eu caso, eu cuido das coisas do mundo. Eu entendi que a Bíblia me tirava do mundo. O que a Bíblia está dizendo é que agora que você é casado, você tem outras obrigações, responsabilidades. O apóstolo Paulo, nessa tradução, chama de preocupação. Nós vamos ler outros versículos onde ele diz, eu aconselho que todos vocês vivam como eu vivo. E nós precisamos compreender que casamento é uma coisa antiga, mas a maneira como a gente tem nos relacionado é uma coisa nova. Antigamente era muito mais comum as pessoas ficarem sozinhas, solteiras.
o celibato, ou até mesmo decidirem viver em suas vidas dessa forma. Mas você não vai ver em nenhuma das epístolas dadas por Paulo que um dos chamados, um dos dons, um dos ministérios é de ser cupido. Não tem. Não, pastor, porque eu entendi que o meu chamado é unir as pessoas. Você está fazendo em chamado por outra pessoa, não é Deus que te chamou para isso. E eu quero que você entenda, nós não estamos, queridos, é o mês da família. Nós vamos falar sobre o casamento, nós vamos falar, casamento é bênção. Não sou eu insatisfeito com a vida casada, de 3 filhos, e dizendo, gente, corram enquanto são livres. Fujam da luz. Não sou eu, minha esposa está aqui. Ela botou um negócio de dar choque e ela vai apertando à medida que eu falo. Então, se às vezes eu tremer, é porque ela... Mas você consegue compreender? Então a Bíblia fala que o casamento é uma bênção. A Bíblia diz que foi Deus quem colocou Eva no jardim para que ele caminhasse. A Bíblia diz que não é bom que você caminhe só, é bom que você tenha alguém, mas a Bíblia deixa muito equilibrado a coisa. E se você não tiver convicção que você solteiro agrada ao Senhor, que você solteiro pode viver coisas extraordinárias, que outros não vão viver. Então eu fico impressionante, porque enquanto você é solteiro, se você não tem uma cabeça boa, você passa a sua solteirice inteira procurando alguém para se casar. E aí sabe o que acontece? Você não viveu sua solteirice. Você não fez o que poderia ter feito enquanto era solteiro. Pastor, o que eu poderia ter feito? Querido, tanta coisa em Deus. A grande questão é que talvez as experiências que você pode ter hoje, por não ter preocupações de um casamento, faria com que você tivesse experiências com Deus que ninguém aqui poderia ter, que ninguém aqui teria. A grande questão é que, como solteiro, talvez o tempo que você tem livre, você quer ver uma série, você quer fazer alguma coisa. Quando se você pegasse esse tempo que você tem livre e mergulhasse no Senhor você teria revelações que outros não têm. Então, quando a Bíblia diz que o solteiro cuide das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor, não é você solteiro, viva a sua vida por aí, loucamente, do seu jeito, a sua maneira. Ele diz, não é para o solteiro viver de qualquer jeito, eu me agrado do solteiro. O solteiro, eu estou com ele não está sozinho, eu estou com ele é prova do meu amor, ele é fruto do meu amor. Mas ele precisa entender que enquanto solteiro, se ele compreender que nessa fase ele pode me agradar, se ele entender que nessa fase ele pode me servir, ele pode ser inteiro comigo, ele vai desfrutar de coisas inimagináveis. E aí talvez você tem pessoas, pastor, mas eu quero me casar. Tá bom, querido. Seu desejo é lícito, seu desejo é tranquilo, ninguém está pecando quando deseja casar. A grande questão é que quando você não entende que durante a sua solteirice, você deve fazer, porque a Bíblia não diz assim, na sua solteirice, se você procura casar, então pera que para você o plano é outro. A Bíblia diz que enquanto solteiro, viva para agradar ao Senhor. Enquanto solteiro você tem uma tarefa. E por que a Bíblia diz isso? Porque, querido, vai por Ele. E pelo que eu estou dizendo aqui, quando você nessa fase decide viver para o Senhor, em como agradar ao Senhor, Ele vai te instruir com relação a todos os próximos caminhos. Então assim, a Bíblia diz que quando você reconhece o Senhor em todos os caminhos, Ele endireita as veredas. Agora preste atenção, querido, porque já se existe o desejo de um solteiro, de uma solteira se casar, já existe da parte dele talvez uma pressão à medida que o tempo passa e tudo mais. Ele não precisa de você na orelha dele para dizer que o tempo está passando. Ele sabe ver calendário, ele sabe ver relógio. Ele não precisa ser você, mas o enviado de Satanás. Vocês estão aqui? Aleluia. Então, queridos, a Bíblia diz que você não está sozinho. A Bíblia diz que Deus derramou. Sabe uma coisa como derrama? Se você pega um copo e coloca até a borda, derramou?
Não. Quando derrama é porque ele sobrepôs o limite. Não é assim? A Bíblia diz que ele derramou. Isso quer dizer que ele colocou a ponto de derramar. Ele derramou, ele despejou. É abundância. Não está falando de contar gotas. A Bíblia não diz assim, porque Deus colocou 2 gotinhas em cada um. Não. A Bíblia diz que Deus derramou do seu amor em nossos corações. Então a Bíblia não diz que você é derramado pelo amor de Deus no seu coração quando você se casa. A Bíblia não diz que o derramar do amor de Deus sobre você vem quando 2 corações se unem. Não. A Bíblia diz que você, sozinho, solteiro, na fase em que está, tem do amor de Deus derramado no seu coração. E querido, entenda, eu vejo isso como um cuidado de Deus mesmo para a sua vida. Não é fase de você viver pressionado com aquilo que não é pressão da parte de Deus. Deus não está te pressionando a nada. Aleluia. Mas então, como que eu vivo? Eu vivo para o Senhor, para agradar ao Senhor. A Bíblia diz, esse texto, quando eu ouvi pela boca do presidente do nosso ministério, eu lembro que eu ouvi de um jeito diferente. E ele diz, por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia, quando diz que quando solteiro você cuida das coisas do Senhor, você vive para agradar ao Senhor, é porque se você não estiver bem resolvido e colado com o Senhor, a própria pressão que o mundo está colocando sobre você vai fazer com que você talvez peque. E o objetivo de Deus não é que você esteja solteiro pecando. A ideia é que você conserve a santidade na tua vida. E você vai entender e precisa entender que a solteirice é a fase onde você precisa dominar a sua vida emocional, sexual, porque se amanhã ou depois você for se casar, você aprendeu a se dominar. A gente vai falar sobre isso, mas eu quero que você compreenda isso mesmo. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Olha o que o Salmo 37:4 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Pastor, mas eu quero, querido, eu sei, eu quero só que você compreenda, talvez existem tantas coisas que você pode viver antes de você mudar de fase. É comum que nós conversamos com pessoas e elas dizem, poxa, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com a idade tal. Você já falou isso? Mas é muito comum que você ouça pessoas com mais idade falando da idade atual. E se você não viver a fase que você está hoje, você vai estar sempre no futuro não satisfeito com o que viveu na fase anterior. Talvez hoje você diga, poxa vida, eu queria ter essa cabeça com meus 30, com meus 20 anos. Só que se você não tiver consciente do que você pode viver nessa fase, vai ser só questão de tempo, que você vai estar com 70, dizendo quando eu tinha 50. Então não é sobre ficar insatisfeito ou vendo no futuro, vendo o que passou, é você estar pleno na fase em que você está. Amém. Salmo 119 diz assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta? E ele continua dizendo, vivendo de acordo com a tua palavra. Querido, a Bíblia, ela não é que faltavam caracteres para completar o versículo, então eles colocam lá. O que faz com o solteiro? O solteiro faz o que com eles? E Deus diz, rapaz, com o solteiro eu não faço ideia. A gente só pensou num plano para casado, quer ver? Põe para o solteiro aí, que ele me agrade. Não foi assim, querido. Mas quando a Bíblia diz que nessa fase você deve focar em agradar ao Senhor, é porque você vai estar forjando em você coisas extraordinárias a serem vividas. Então o texto está dizendo como que um jovem pode manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a palavra. Na versão A Mensagem diz assim, como pode o jovem viver uma vida pura? E aí para a gente estar completa, absoluta, genuína, seguindo cuidadosamente o mapa da tua palavra.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã preocupará consigo mesmo, basta cada dia seu próprio mal. O apóstolo Paulo, querido, não existe na Bíblia indícios de que Timóteo foi casado, mas também não existe a convicção de que ele era alguém que viveu solteiro. Pelo que a gente vê, pela maneira como ele se portou, trabalhou, a gente entende que ele estava livre para viver dessa forma. Mas você vai ver o apóstolo Paulo falando para Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, quando a palavra diz que você, enquanto solteiro, precisa estar focado em como servir ao Senhor e como agradar ao Senhor, ela está falando justamente disso, porque se você tiver como foco isso, você vai ser alguém de bom exemplo, você vai ser alguém bom no procedimento, na fé e na vida cristã. E é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Queridos, preste atenção, o Timóteo estava assumindo uma igreja grande. Eu fico pensando, quantos de vocês talvez olhariam para mim da mesma forma se eu assumisse a igreja com 28 anos, solteiro? Porque nós estamos atribuindo, e a gente atribui uma maturidade para quem casou, e de fato quem casou experimenta de coisas que solteiro não experimenta. Mas talvez você não está tão maduro como um casado porque você não mergulhou em Deus. Porque talvez as coisas que você ainda está imaturo, se você estivesse em Deus mergulhado, Ele te faria amadurecer. Porque a Bíblia não diz que o solteiro vai viver como alguém bobo por aí, alguém que não sabe falar, alguém que não sabe andar, fazer as coisas. A Bíblia não diz isso. É alguém cuidado pelo Senhor, é alguém que pode prosperar, que pode avançar. A Bíblia não diz, querido, que o segredo do teu sucesso profissional na tua vida está atrelado a você estar casado. Lembre-se, você e o Senhor são a maioria. Primeira Coríntios 7, do 7 ao 9, se você tiver a oportunidade de ler depois 1 Coríntios 7, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele está falando muito a respeito dessa conduta mesmo, na igreja, para os cristãos. E o verso de número 7 diz: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casado que viver abrasado. Eu acho que alguém como Paulo, que conseguiu estar tão bem resolvido, a maneira como ele transmite a mensagem, a gente consegue perceber. Oi? Som. Está me ouvindo? Parece que tem uma diferença no mic. Mas a gente consegue perceber que ele fala de uma forma. Ele diz: gente, é melhor assim. O meu conselho é que todos vivam como eu vivo. E a gente não está falando de uma pessoa que não tinha experiência com o Senhor. A gente está falando de um homem que viveu para o Senhor. Ele diz que o morrer para mim o morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. Amém? Aleluia. Então a gente pega esse solteiro, esse homem bem resolvido, que ele entendeu. Falou: se eu morrer é lucro, mas eu entendi que enquanto eu estou nessa terra, eu vou saquear o inferno, porque o viver para mim é Cristo. Deixa eu perguntar para você, solteiro, o viver para você é Cristo? Você não acha que talvez você na fase de solteiro, se o viver para você é Cristo, não era para a gente estar fazendo bem mais? Pastor, vamos só voltar na que o pessoal faz pressão sobre nós. Fica naquela parte que estava melhor. Mas se a gente pega por base o que os solteiros da época puderam fazer para o Senhor, será que a gente também não pode? Será que a gente talvez nós não deveríamos estar fazendo mais coisas para o Senhor?
Então a palavra está dizendo, querido, que existe uma maneira de eu e você nos portarmos. Pastor, mas tá bom, eu entendi que eu sou pleno no Senhor, eu entendi que eu não caso para suprir carência, porque filho de Deus não é carente. Eu vou repetir isso, filho de Deus não é carente. Toda carência é suprida nele. Toda solidão é suprida nele. A Bíblia não diz que você deve andar sozinho. Ok? Mas esse sozinho não está dizendo que é casando com alguém. E vai por mim, se para não andar sozinho teria que casar, seria um preço alto. Porque casamento custa, querido. A gente vai falar em outros cultos, casamento é algo trabalhoso, é a construção de uma coisa trabalhosa. Amém? Então o apóstolo Paulo está falando isso, e uma vez que você entendeu, pastor, eu entendi. Eu estou nessa fase, eu vivo bem essa fase, eu sou intensa com o Senhor, eu sou pleno, eu não estou perturbado com isso, eu não estou... Mas assim, eu tenho o desejo de me casar, eu entendi que Deus tem isso para a minha vida, e eu quero sim constituir família, então está tudo bem, sem problema nenhum. Como eu disse, assim, a palavra de Deus não tem obrigatoriedade com relação a você se casar, como também não tem de você permanecer solteiro. Existe conselho por parte da palavra para ambos os casos. O que você precisa entender é justamente o mapa, as placas indicativas. Porque a Bíblia diz que uma vez que você quer se casar, você também não sai por aí escolhendo qualquer pessoa. E aí eu vou entrar um pouquinho nesse aspecto, porque a Bíblia diz, querido, a Bíblia não diz, eu não sei como você crê, mas a Bíblia não diz que existe uma tampa, uma outra metade da laranja, exato para você. Amém? Pastor, porque assim, eu sei porque sei que tem a minha alma gêmea. Querido, o que acontece, o que nós entendemos pelo Evangelho é que você escolhe com quem vai se casar. E você pode ter de Deus a aprovação ou não. Amém? Mas não é Deus te apresentando, pastor, eu conheço histórias onde Deus apresenta pessoas. Pois é, eu acredito nisso mesmo. E falei no culto, não sei em que culto, até porque eu estou pregando nos 3 últimos, mas assim, eu falei no culto com relação à maneira como você deve escolher alguém. Então, queridos, se você mergulha em Deus e se você como solteiro está procurando agradar ao Senhor, e existe alguém na outra ponta também querendo na solteirice viver para agradar ao Senhor, no Senhor vocês se encontram. Amém. No Senhor existe a conexão. Amém. Porque o Pai vai talvez ter prazer de apresentar, mas é Deus que está querendo, pastor. Quando Deus de alguma forma apresenta é porque tem que acontecer, é aquilo que acontece, não. Agora você precisa também estar atento. Porque talvez você está solteiro, bem resolvido, mas criou um critério para escolher alguém para casar, que, meu amigo, você mesmo nessa lista não vai um terço. Não, pastor, porque na minha lista aqui, ó, de quem eu quero isso daqui. Eu lembro que uma vez eu conversei com um jovem, e eu dizia, e aí, quer se casar? Ele disse, pastor, eu quero. Eu falei, mas você está casando consciente, não é por pressão nenhuma, não. Não, pastor, eu sei. Eu quero casar. Eu falei, já sabe como que você quer a sua esposa? Rapaz, ele sacou de uma lista. Não, pastor, eu sei assim, ó. E eu fui lendo a lista, eu falei, rapaz, eu conheço você. Ele dizia, eu sei, eu não estou escolhendo bem. Eu falei, tá. Assim, o seu desejo é um desejo bom. A grande questão é que se a pessoa do outro lado estiver desejando igual, não é você que vai encontrar com ela. Amém? Então assim, e nós precisamos entender, talvez, querido, você criou um estereótipo e um desejo que você quer que venha num papel de presente que não veio. Talvez o papel de presente está um pouco amassado. Talvez o laço já deu, assim, mas você precisa entender. Não é interessante pensar que quando Samuel, gente, olha para quem foi o profeta Samuel. O profeta Samuel foi o cara, o profeta da época. Esse homem, que sendo ali mentoreado pelo sacerdote Eli, foi levantado para repreender o próprio Eli. Meu, pensa na responsabilidade desse homem. Esse homem vai ungir o próximo rei. Ele vai, unge Saul, ele desunge Saul, então ele vai até... É coragem, meu amigo, você chegar diante de um rei e dizer, ó, acabou sua era, vocês não estão entendendo.
E a Bíblia diz que ele chega para ungir o próximo rei, ele vê ali uns caras bonitões, e ele diz, pela beleza é esse aqui. E já pensou se não é você chegando em algum lugar, batendo o olho e dizer, eita, que esse é o varão, essa é a varoa. E Deus diz, não, você está vendo o que o homem vê, existe um além. Amém. Foi assim que aconteceu com a Camila. Viralizou muito, querido, relacionamentos que pessoas se envolveram na planta. Aí você tem muitos que comeram a planta e outros que melhoraram a planta. Mas o que eu quero dizer é que o próprio profeta tentou escolher alguém que Deus não tinha aprovado. Então, se você estiver no Senhor, procurando agradar e viver no Senhor, o Senhor vai te mostrar características e coisas em outros filhos, porque Ele conhece o filho que está nele, que vão ser de extremo valor para a família que você quer construir. Agora, a Bíblia diz, pastor, existe critério para quem eu vou escolher? Queridos, a Bíblia vai dizer o procedimento de um homem e de uma mulher de Deus. Mas uma coisa que o apóstolo Paulo fala é a respeito do jugo desigual. Eu não vou ler o texto, mas só para 2 Coríntios, no capítulo 6, vai falar a respeito disso. Mas o texto está dizendo, não se ponham em jugo desigual com os descrentes. O que é o jugo? O jugo era aquela coisa que você colocava em cima do boi, onde dois bois eles macetavam. Talvez o trigo, eles andavam com aquela madeira em cima. Então a ideia é que dois caminhassem juntos, os dois caminham juntos. E ele está dizendo que você não pode pôr num jugo desigual. Então você não pode colocar sobre um boi e sobre um carneiro, uma ovelha. Está comigo? Então ele pega esse objeto para dizer, não dá para o crente viver num relacionamento com o descrente. E é uma coisa que eu falo nos casamentos, querido. Eu só sei que família é um sucesso porque foi ideia de Deus. Mas a junção de dois mundos não é algo fácil. Se você não tem a Bíblia para pautar como vai ser, vira uma loucura. É por isso que você precisa, se com quem você está tentando se relacionar, a palavra de Deus não é primazia, não tem como. Como que você, mulher ou homem, quer viver o que a palavra diz e aquele com quem você quer se relacionar, nem liga para o que a palavra fala? Como isso que vai dar certo? Então a Bíblia está dizendo, afinal de contas, a Bíblia diz que você que entregou a sua vida a Jesus, você agora é vivo espiritualmente. Amém? E a pessoa que não tem Jesus, ele é morto espiritualmente. Então eu lembro de uma pergunta que fizeram para um pastor, eu estou gostando de um rapaz e o rapaz é lindo. Ele é lindo, pastor. Ele é lindo, ele é perfumado, ele é cheiroso, ele se arruma, ele trabalha, pastor, nossa, que lindo. E a única coisa que falta é que ele não é cristão ainda. Mas pastor, só falta isso. E é esse o entendimento que a gente precisa ter, querido. Não é que só falta isso. A questão é que eu não sei quantos de vocês já viram um desenho que chama A Noiva Cadáver. Pois bem, quando você se relaciona com alguém que não tem Cristo, é exatamente isso. É você se relacionando com um cadáver. Porque essa pessoa, para o Senhor, ela é morta espiritualmente. Então, uma vez que você tem o Espírito Santo em você se relaciona com alguém que também tem o Espírito Santo em você. E a Bíblia diz que é o Espírito quem convence. A Bíblia não diz que é o marido que convence, nem a esposa que convence. É o Espírito que convence. Então, quando dois, que agora são um, estão no Senhor, o Espírito pode convencê-los a ser um bom marido, a ser uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. Vocês entendem? Então, se não existe o Espírito para convencer, essa pessoa está ao bel prazer, ela está vivendo na força do braço dela. Nós temos, querido, na nossa igreja, pessoas que não seguiram esse conselho dado pelo apóstolo Paulo, e pessoas que nos procuram dizendo, pastor, se um dia tiver a oportunidade, ou alguém que duvide de quão sério é se relacionar com alguém que não é cristão, passa o meu contato.
Deixa eu falar para essa pessoa as coisas que eu passo, para que ela nunca passe na vida dela. Você consegue entender? Está aqui? Você está aqui? Então a Bíblia fala a respeito do jugo desigual. Mas pastor, só falta o namoro, só falta ele ser cristão. Mas assim, ele é meu amigo, então a gente vai começar a namorar e eu creio que no namoro ele se converte. Você não vai ver Jesus indo para o céu, em suas últimas palavras, Jesus dizendo: ide por todo o mundo, namorai quando necessário, e através do seu namoro, pregue a toda criatura, e ele vai. Você não vê Jesus fazendo isso, querido. Não existe namoro evangelístico. Pastor, eu vou namorar porque através do meu namoro ele vai aceitar Jesus. Não tem base bíblica para isso. Mas pastor, eu conheço fulaninho e fulaninho fez e deu certo. Eu te passo 530 outros fulaninhos que tentaram fazer isso e estão totalmente descambados lá fora. Então não é a experiência de 1 ou de 30 que faz a doutrina ser verdadeira. Não é a experiência do seu amiguinho do lado, querido, que vai dizer que a palavra funciona. O que faz a palavra funcionar é o que está escrito. Amém. Amém. Então assim, nós precisamos entender mesmo. E quando você fala, poxa vida, o que a Bíblia fala sobre namoro, querido, a Bíblia não trata de namoro, porque namoro é uma coisa nova. Namoro é uma invenção nossa. Não tem na Bíblia sobre namoro, porque lá se noivava e casava. Namoro a gente que inventou. Na ideia de talvez conhecer. E tem gente conhecendo há anos aí. Pastor, aqui como não fala, a gente que escolhe o tempo, né? Mas então quem está namorando está em pecado? Não. Não se você entender que o namoro deve ser procedido por pessoas solteiras que vivem em santidade. A grande questão é que nós precisamos também falar sobre isso. Foi uma das perguntas que nós tivemos no nosso oficina Face to Face. Perguntaram qual a idade certa para namorar. A Bíblia fala qual a idade certa para namorar? Não. A Bíblia não diz que idade você deve namorar. Mas a Bíblia deixa claro que você precisa ter maturidade para fazer isso. Até porque o namoro cristão não é uma coisa que você faz para passar tempo. O namoro cristão, ele tem o objetivo. Lembra que eu falei que era noivar e casar? O namoro cristão não é uma coisa que você... eu vou namorar para ver se é essa pessoa. Querido, você não precisa disso. Eu me lembro de ter conversado com pessoas que me procuraram dizendo: pastor, eu estou querendo namorar com fulaninho. E eu disse: ela disse: pastor, eu quero namorar com fulano. Eu digo: você ama ele? Amo. E você tem certeza que é o amor da sua vida? Tenho. É o meu marido, é tudo para mim. Eu disse que poxa, que legal. Então tá bom, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem convicção que você vai passar o resto dos seus dias com essa pessoa, eu posso pedir para você não se beijarem? Vocês não se beijam? Não, pastor, por que isso, pastor? A gente se ama muito, a gente quer... Não, pastor, por que a gente não pode se beijar muito? Não, só para vocês preservarem. Se vocês sabem que se casando, vocês vão se beijar e vão poder se beijar pro resto da vida. Vocês conseguem, nessa fase, que estão se conhecendo, namorando, vocês conseguem não se tocar? Não, pastor, não dá. Então, quando você diz que não dá, é porque talvez a carne está gritando mais do que o propósito. Você consegue? Então assim, não, pastor, a gente de fato está namorando na ideia de beijar. E tinha um pastor meu que dizia assim: namoro com beijo é igual a ferro. Você liga e esquenta. Silencinho. Você está aqui? Então nós não falamos, querido, a respeito de uma idade certa, mas nós entendemos que você não pode entrar num relacionamento sendo imaturo. Até porque na imaturidade você pode ferir. Você hoje não tem a mesma cabeça que você tinha quando era um adolescente. Você hoje não tem a mesma cabeça de quando você era um pouco mais novo. Porque com o passar dos anos você amadurece. Você está aqui? Eu não sei quantos de vocês conhecem a minha história, mas eu fui pedir a mão da minha esposa. E eu fui pedir a mão da minha esposa e meu sogro disse: não. E quer dizer, eu sempre fui boa pinta. O problema não foi beleza, e quando ele travou não era beleza.
Eu usava 2 camisas, assim, eu tinha um estilo... É a risadinha que machuca. Então assim, e quando eu fui conversar com ele, ele diz, não, a minha filha não tem idade para namorar. Você não pode, o que vocês vão fazer? Vocês vão namorar por quantos anos até se casar? Então eu voltei para casa, e volto o cão arrependido. Então 1 ano depois eu volto para pedir a mão dela em namoro. E o meu sogro manda eu passear de novo. Por 2 vezes eu fui. E eu louvo a Deus pela vida dele, querido. Porque se nós tivéssemos nos envolvido com a imaturidade que nós tínhamos na época, nós íamos nos machucar, nós íamos nos ferir, e talvez nós não estaríamos prontos para viver o que nós estamos vivendo hoje. Então viver a coisa certa na fase errada, na hora errada, pode prejudicar. Então você pode dizer assim, pastor, mas ele é o homem da minha vida, ele é a mulher da minha vida. Sim, mas se envolver na fase errada, pode fazer com que isso seja um problema. Então eu posso dizer para você, não existe a idade certa, mas existe a idade errada. E eu digo com todas as letras, adolescente não namora. Não namora, não namora. Mas pastor é bonzinho, é boazinha. Mas pastor cheira a nuvem. Você precisa ver, faz devocional. Pastor sabe fazer arroz, sabe fazer café. Não namora. Não é a fase de estar envolvido emocionalmente nesses termos, nesses moldes. A fase é outra. A fase é de criar estrutura emocional, de criar estrutura para no futuro, sim, estar apto a assumir um relacionamento. Mas na adolescência não. Amém? Então assim, você precisa entender, não existe a idade correta, ou a idade certa. E queridos, nós precisamos estar atentos, porque quando a Bíblia fala a respeito de nós sermos padrão como jovem, o apóstolo Paulo está dizendo isso para Timóteo. Então existe um padrão no procedimento. Amém? Você está aqui? Então assim, é entender mesmo. Eu me lembro que quando eu fui namorar, eu fui sentar com o meu pastor Carlos na época. Eu fiquei tão nervoso quando conversar. Porque o pai tinha deixado e agora eu fui falar com o pastor. E eu sento lá com o pastor Carlos e ele diz, pois não. Eu digo, então, pastor, é que acho que o senhor já deve ter visto alguma coisa na igreja, né, que a gente está junto. Mas eu já conversei com os pais e eu queria saber a sua visão a respeito disso. O que o senhor acha? E ele disse, não, a Camila é uma menina muito boa, muito... Falou bem dela, nunca falei isso para ela, para não ficar orgulhosa, sabe? Eu não vejo necessidade da gente inflar o orgulho das pessoas. Mas foi assim, querido, e você precisa entender, considere a instrução dos teus pais. Considere a instrução da liderança espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Não queira caminhar sozinho, não queira caminhar na sua força, não queira fazer do seu jeito. Existem pessoas que estão fora, que elas podem olhar o que você não está vendo. Talvez dentro da situação, aquilo está envolvente demais, aquilo está, pastor, é isso, eu não consigo ver outra coisa, é isso, é a minha vida. E alguém que está de fora diz, deixa eu te mostrar que a sua vida não é isso. Eu já falei em outras ocasiões, querido, e agora eu comecei a mudar o testemunho, porque a pessoa que eu usava antes como testemunho, ela não era da nossa igreja, mas Deus trouxe ela para cá, e aí agora fica difícil de eu usar esse testemunho. Vou aproveitar que hoje ela não veio, mas eu me lembro de uma pessoa que caminhava comigo na minha juventude, e ela se apaixonava por um rapaz, no caso era uma moça. E ela se apaixonava por um rapaz, então ela ia falar com o pai dela, e o pai dela dizia, não vai namorar não. E quantas vezes eu fui o ombro dessa pessoa, que dizia, meu pai quer acabar com a minha vida, ele era o homem da minha vida, só meu pai que não vê isso. Isso aconteceu algumas vezes. Amém? Então assim, poxa, era uma pessoa super madura, era uma pessoa super esforçada, ajudava em casa, super honrava os pais, e sempre se submeteu às instruções do pai, mas justamente isso, pela imaturidade dela, ela sempre pensava que aquela pessoa seria o homem da vida dela, mas o pai conhecendo de fora dizia, não filha, você ainda não está pronta para entender que ele é o homem da tua vida, calma, espera, não tem por que a gente querer acelerar uma coisa que o próprio Deus não tem pressa. Então se a gente não tomar cuidado, querido, a gente vai queimar a largada.
E a Bíblia, eu quero aproveitar e falar a respeito disso, porque a Bíblia fala a respeito de você não viver em fornicação. Sabe o que é a fornicação? Pastor, eu não sei não. A Bíblia diz em alguns outros textos, imoralidade sexual. E a Bíblia está falando sobre, quando ela fala sobre fornicação, ela está falando sobre sexo antes do casamento. A fornicação é quando você tem um parceiro sexual, uma parceira sexual, que você não tem uma aliança com essa pessoa. Então, porque você não tem uma aliança, você está fornicando. E quando você tem uma aliança, o sexo é uma bênção, foi Deus que instituiu. A gente não pode olhar para o sexo como sendo uma coisa aversa, não. Foi algo que Deus instituiu, é bênção. Mas é bênção quando praticado na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. E a Bíblia está dizendo que a fornicação é pecado, e Deus não gosta que o homem viva dessa forma. Porque de verdade, querido, eu me lembro que uma vez nós estávamos em Guarulhos, isso foi libertador para um casal que eu conheço. Nós estávamos em Guarulhos e uma pessoa começou a falar, um dos ministros começou a falar a respeito de uma vida de santidade. E talvez você seja alguém da igreja e você diga, eu só sei que não posso fazer sexo antes do casamento, mas eu nem sei o porquê. E de verdade, se eu já sei que ela é a mulher da minha vida, por que eu já não posso começar? E eu me lembro que essa pessoa falando a respeito de santidade, ele fala de como cada uma das fases precisam ser vividas, como Deus planejou. Então a solteirice é a fase onde você aprende a se dominar, a dominar as suas paixões, os seus desejos. Porque se na sua solteirice, na sua juventude, você fizer tudo que dá na telha, você sabe que você vai se dar mal. Você sabe que tudo que você deseja não é algo bom para a tua vida. E o texto, então, a palavra de Deus diz, e a ideia de Deus é, ainda que você tenha o desejo, você precisa aprender a dominar o desejo. Em Deus, você é capaz de dominar esse desejo. E por que então que eu não posso me relacionar sexualmente com a minha namorada, se eu vou me casar com ela? Se você vai se casar, espera até o casamento, e tenha a bênção de Deus, viva ao favor de Deus, a graça de Deus, para algo que Ele mesmo planejou. Porque quando você não se controla nessa área, essa é uma área que você leva deficiente para dentro do seu casamento. E Deus não quer que você tenha problemas no seu casamento, por não conseguir se segurar sexualmente. E talvez você vai se casar, mas porque quando solteiro você não se segurava. Você queria, e quando você queria você tinha. E quando não tinha, ia para pornografia. Você sempre dava um jeito de se satisfazer. Quando você se casa, a sua esposa não vai ser a mulher do filme. O seu marido não é o homem do filme. Ou até mesmo no seu relacionamento, talvez vai existir momentos em que você não vai fazer quando você quer. E quando não acontecer, eu não consigo me segurar, eu nunca consegui me segurar, então isso é um problema, porque dentro do casamento você vai adulterar. E é justamente isso que Deus quer preservar. Aprenda a se dominar, porque mesmo quando isso for liberado para você no casamento, você vai ter que se dominar. Porque você vai encontrar uma mulher, talvez um pouco mais arrumada e perfumada que a tua esposa no dia. Você vai encontrar um homem, talvez um pouco mais sarado que o teu marido. Isso vai ser o suficiente para você trair? Se você não aprendeu a se dominar, talvez sim. Você está aqui? Então é necessário que você nessa fase aprenda. Eu tenho vontade, mas eu vou subjugar a minha carne. Porque talvez quando isso for liberado, eu também vou ter vontade. Mas eu preciso aprender, eu já aprendi lá. Então, querido, não, pastor, eu sou bem resolvido em Deus. É? Pornografia? É? Dando um jeito, não, pastor, eu não quero me casar, mas está se mantendo em santidade? Porque o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Ele disse, se você não está conseguindo se manter em santidade, não é que a válvula, né? Porque parece assim, não, pastor, eu vou me casar, e assim, nem era o negócio que eu queria, mas eu estou afundado em pornografia, então deixa eu me casar. Querido, faz isso não. O que tem de casamento destruído, porque levou a pornografia para dentro dele, é absurdo. É que a gente qualquer hora fala, a gente tinha que ter um culto para maior de 18 aqui. Mas assim, eu quero que você compreenda, uma coisa que você não sara em Deus, na fase que deve ser sarado, você só levou para dentro do tapete, ou para dentro do relacionamento, uma coisa que vai dar trabalho lá dentro.
Então quando diz que o solteiro cuide das coisas do Senhor, cuide como agradar ao Senhor, é em santidade. E aí a impressão que dá é que o solteiro que vive em santidade é alguém que passa perrengue. Querido, não passa. Deus não é mentiroso. Deus não é mal pagador. A Bíblia diz que todos aqueles que buscam ao Senhor recebem dele galardão, recebem dele recompensa. Amém? Então não olhe para um solteiro e diz, ai, solteiro. Ele que devia olhar para você e dizer, ai, casado. O solteiro que devia olhar para você e dizer, ai, nem pode fazer as coisas que eu posso, porque eu posso passar a madrugada orando, saindo com os amigos, em luau, louvando ao Senhor, eu posso... Enquanto você está aí, tendo que acordar de madrugada para amamentar. Então assim, vamos parar de ser bobo, e querendo ser totalmente igual às outras pessoas. Deus tem coisas extraordinárias para cada um de vocês. Então de repente Deus quer que você seja solteiro, e que você saia por aí, falando da palavra, resolvendo situação. Então eu marquei um outro versículo aqui. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu estava só brincando. Então a palavra de Deus está dizendo que se você brinca com o sentimento de alguém, sem ter o objetivo de ter alguma coisa com essa pessoa, não pense que você está se dando bem, não. A Bíblia diz que tem B.O. para você. Você está brincando com uma filha de Deus. Ei, ela tem pai. Ele tem pai. Eu tive que falar isso para os meus filhos esses dias, e você precisa entender isso. Eu não sei o que eu estava conversando com eles, e eu disse, preste atenção, e nunca pensem diferente, vocês têm pai, e eu vou cuidar de vocês. Talvez você não tenha o teu pai terreno aqui, mas você precisa entender que teu pai cuida de você. Então talvez você esteja num lugar e pensando, poxa, como seria bom viver isso, mas tenha coragem de perguntar para o teu pai, pai, o que você está vendo nele que eu não estou vendo? O que você vê nela que eu não consigo ver? E se você quiser condenar a sua liderança, faz isso. Talvez você vai vir conversar com a gente e eu vou dizer, é uma pessoa não compromissada, é uma pessoa responsável, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa... Por que não? Ah não, pastor, é que você já tem tantas coisas. Querido, mas considere aquilo que Deus tem colocado através das nossas vidas para guiar vocês. Pensa que isso é honra também. Amém? Pensa que talvez eu não quero só ser convidado para celebrar o seu casamento, e você não é obrigado a fazer isso. Mas já pensou quão maravilhoso seria participar desde o início? Mas nós levamos o casamento tão a sério, que nós temos um curso de noivos nessa igreja. E esse curso está para de fato fazer com que você entenda. Quantas vezes, ou algumas experiências que nós tivemos, de casais que estavam ali, casados, se amando, tudo bem, até chegar na conversa onde eles falavam a respeito de ter filhos. Então um diz, eu quero ter 3 filhos, e o outro diz, não, que 3 filhos? Eu não quero ter filho. Vocês, opa! Vocês estão aqui? Então assim, a fase do namoro, se é que nós podemos falar dessa fase, não é uma fase onde vocês se conhecem, onde você sabe que o beijo é bom, onde você sabe que tem pegada. Pastor, assim, eu fico louco. Não, querido, não é. É a fase onde você conversa sobre tudo. E de preferência, nessa fase namoro, uma vez que você tem maturidade para estar nela, saúde emocional para estar nela, que você não caminhe sozinho. Ande com outras pessoas, saibam como que é essa pessoa. Em grupo, com os pais, com a mãe, observa. O pastor não sabe fazer nada, mas eu amo. Você vai se lascar. Você vai se lascar, querido, de verdade. Querido, pode perguntar para qualquer casal se é só o amor que está fazendo eles ficarem juntos.
Mas pastor, a Bíblia diz que o amor supera todas as coisas, mas querido, tem que estar mergulhadinho no amor, viu? Todo dia, para aguentar marido que não faz nada, mulher que não faz nada. Amém? Então assim, a gente vai ter um mês todo para falar a respeito de várias coisas, mas eu quero que você entenda que o que Deus tinha para nós essa noite era isso. Amém? Então esteja nesse lugar. Deus confiou a você responsabilidades, queridos, poderosas. Cuide da tua vida, zele pela tua vida. Existia um costume judeu, que quando o irmão era casado e ele morresse, né, assim, o homem era casado com uma mulher, se ele morre, o irmão casa com ela, e se morre o irmão, o outro casa com ela. E aí, por conta desse costume judeu, perguntam para Jesus, chegando no céu, ela vai ser mulher de quem? Já pensou no B.O.? E Jesus vira para os discípulos e diz, não, no céu não falamos de casamento, no céu ninguém vai se dar em casamento, então casamento é uma coisa que você vai viver aqui. Mas pastor, então eu preciso viver a totalidade do que é para cá. Não, querido, fique tranquilo, seja bem resolvido. E quando te perguntarem a respeito, e de verdade, se você é bem resolvido, quando te perguntarem a respeito, e aí, e o casamento, e o relacionamento, e o marido, e os filhos, alguém bem resolvido não fica abalado com isso não. Esteja bem resolvido em Deus, para que outros solteiros possam se espelhar em você, como uma mulher forte, um homem forte, um homem que tem vivido em Deus coisas admiráveis. Amém? Amém. Pastor, eu sou casado e se eu soubesse eu tinha levantado e ido embora nessa ministração. Seja você o suporte para alguém. Você vai encontrar com um solteiro que você vai poder dizer para ele, ei rapaz, a sua fase é de agradar o Senhor. Amém? Você pode ficar de pé? Pai, nós te damos graças, porque a Tua palavra diz que faz o solitário andar em família, a Tua palavra diz que nós não estamos sós, a Tua palavra diz que nós como igreja somos família, e não queremos ser pressão para aquilo que o Senhor não pressiona, nós queremos ser alívio, nós queremos ser conforto, consolo, como de fato o Senhor é para nós. Pai, eu oro pelos solteiros, pelas viúvas da nossa igreja, que em nome de Jesus eles possam ser totalmente banhados, preenchidos, consolados, levantados, animados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te dou graças e eu declaro cada um deles, a Tua palavra confirmando, Pai, aquilo que o Senhor diz essa noite, cada um deles, eu declaro em nome de Jesus, sendo acordado pelo Senhor, e o Senhor trazendo revelações poderosas ao coração deles, Pai. Em nome de Jesus eu declaro, os solteiros da nossa igreja, as viúvas da nossa igreja, provando do Senhor, de maneira sobrenatural. Queridos, eu estava orando pelos solteiros da nossa igreja antes desse culto, e eu creio de verdade no Senhor confirmando essa palavra. Eu não estou falando de teoria, mas eu quero que você que ainda não se casou e que não vai se casar, está tudo bem, mas que você compreenda e receba do Senhor um bálsamo, como um refrigério para a tua alma. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu me lembro, querido, deixa eu compartilhar isso com você. Eu me lembro que enquanto solteiro, eu vivia numa beliche, eu dormia embaixo, meu irmão estava em cima, e eu me lembro que eu passei uma madrugada toda orando, lendo a Bíblia e me derramando com o Senhor. E então, enquanto eu estava nesse estágio, eu tive uma visão de como seria o culto da manhã no dia seguinte. Era um sábado para domingo, e nesse culto eu consegui ver as pessoas que estariam, e Deus me disse exatamente com quem e o que eu falaria, com as 3 pessoas com quem eu falei aquele dia. Você pode dizer, pastor, você poderia ter ido para o culto e Deus ter te mostrado, sim,
mas a experiência que eu carrego, por ter vivido isso com o Senhor, enquanto eu estava nele, você não consegue arrancar de mim. E é isso que o Senhor quer ter com você. Ele quer ter experiências, para que pessoas que se levantem dizendo, não é assim, você diz, amigo, pode não ser assim com você, eu sei do que eu provei, eu sei do que eu vi. E em nome de Jesus, eu creio de verdade que Deus está derramando um óleo fresco, uma unção fresca sobre os solteiros da nossa igreja. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu te dou graças. Obrigado, obrigado. A tua palavra diz que do Senhor vem a nossa força, do Senhor vem o consolo, o refrigério, o ânimo. Obrigado, Senhor. Feche os teus olhos. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, é a sua noite. Lembra que eu falei sobre o jugo desigual? A Bíblia fala sobre dois tipos de pessoas, os vivos e os mortos. Talvez você tenha entrado nesse lugar e você nunca tenha entregue a sua vida a Jesus. E a Bíblia diz, portanto, que uma vez que você ainda não fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, que você é alguém que vive morto espiritualmente. É muito simples resolver isso. Tudo que você precisa fazer é entregar a sua vida a Jesus. Se você entrou aqui essa noite e você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus e você deseja, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Eu estou vendo a sua mão, você pode vir aqui à frente. Existe mais alguém? Você que não entregou a sua vida a Jesus, eu não estou te convidando para uma religião, para uma denominação. O meu convite é para que você faça parte da família de Deus. Existe mais alguém? Aleluia, aleluia. Elaine, ora com ela. Ela vai orar com você. Glória a Deus, que futuro extraordinário você tem no Senhor. Existe alguém que deseja se reconciliar? Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor e deseja essa noite devolver o controle da tua vida a Ele. Existe alguém? Existe alguém? Todos alinhados, todos plenos, cheios. Se você tem alguma dor ou doença no teu corpo, coloca a mão sobre o teu corpo aí agora. Na autoridade do nome de Jesus, como embaixador do teu reino, onde quer, Pai, que tenha um problema em cada um dos meus irmãos aqui essa noite, eu declaro em nome de Jesus, todo problema sarado, sanado, resolvido, em nome de Jesus, amém. Vamos orar pelo Tiago. Tiago está com problemas familiares, não sei do que se trata, mas estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo Tiago e por toda a sua família, que eles possam enxergar que o único que está sendo beneficiado pelos problemas familiares é o diabo, e que eles possam abrir seus olhos, para que eles possam ter os olhos abertos para compreender a tua vontade como família. Em nome de Jesus, declaramos esses problemas resolvidos pelo Senhor, a começar pelo próprio Tiago, Pai, em nome de Jesus, amém. Se você já entregou a sua vida a Jesus, mas você ainda não é cheio do Espírito Santo, você precisa ser. Como solteiro, querido, ainda voltando no tema, você precisa ser cheio do Espírito Santo. A oração em outras línguas não é uma alternativa. A Bíblia diz que é um revestimento de poder. A Bíblia diz que a oração em outras línguas te habilita a receber do alto aquilo que Deus tem para a tua vida. A Bíblia diz que o Espírito prescruta as profundezas em Deus e revela o teu coração. Isso acontece por intermédio da oração em outras línguas também. Então, se você tem o desejo de ser cheio do Espírito Santo e orar em outras línguas, dê um pulo aqui na frente, nós vamos orar com você. E eu creio em você saindo daqui essa noite cheio. Existe alguém? Todos cheios? Aleluia, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode, antes de se sentar, dar um abraço em alguém? Homem abraça homem, mulher abraça mulher.